premissa de um parlamento independente é os parlamentares representarem a vontade do povo e dos seus eleitores. Um parlamento que é formado por financiadores privados, com doações de campanhas de empresa, dificilmente consegue representar com clareza e altivez os interesses dos seus eleitores. Porque em matérias conflitivas entre o interesse do eleitor e o interesse do doador, vai sempre prevalecer o interesse do doador. E doa para a campanha eleitoral quem tem dinheiro. Não doa para a campanha eleitoral o pobre que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos ou 3 salários mínimos, que é a maioria da população brasileira. Doa para a campanha eleitoral, em se tratando de pessoas jurídicas, principalmente as grandes empresas, o sistema financeiro. É só pegar a comprovação de contas no Tribunal Superior Eleitoral das campanhas que foram financiadas por empresas privadas. E isso domina a vontade daqueles que dispõem da vida do povo brasileiro e do Brasil. Por isso, o financiamento público foi adotado pelas democracias mais desenvolvidas do mundo, exatamente para que a vontade do eleitor fosse preservada e para que ficasse claro no orçamento público quem estava financiando a campanha. Como que um operário pode fazer campanha para deputado, para senador ou governador, se ele não tem financiadores? Como que uma professora pode fazer campanha se ela não tem dinheiro para sustentar a sua campanha? Como que pessoas simples podem fazer campanha? Aí, por isso, nós temos a distorção no parlamento. Vem para cá a maioria dos deputados representando a minoria da população, enquanto a maioria da população fica aquém dessa representação. Isso é um dos fatos e um dos pressupostos elementares do financiamento público. Dá direito e condições para todos aqueles que querem disputar uma eleição e representar os setores da sociedade o possam fazer. A outra coisa é o custo da campanha eleitoral. O que determina o custo de uma campanha eleitoral é o dinheiro que está à disposição delas. Eu não sei se os senhores sabem, mas a campanha eleitoral de 2012 custou ao Brasil 7 bilhões de reais. A campanha de 2018, já com o fundo público e só com a doação de pessoas físicas, custou ao Brasil 3 bilhões e 200 milhões de reais. Portanto, menos da metade. E esta campanha, ainda que fosse colocada mais dinheiro para a campanha municipal de 2020, custaria menos que a campanha de 2012. É sobre isso que nós estamos falando. Os discursos fáceis que estão sendo feitos aqui são discursos que não condizem com a real necessidade de representação do povo brasileiro. O Partido Novo, por exemplo, que vem ditar regras aqui, falando de moralidade, é o partido financiado por milionários nesse país. Em 2018, seus candidatos arrecadaram 43,5 milhões de reais, um valor 40 vezes maior do que recebeu do fundo eleitoral. Com apenas 200 doadores, ou seja, 200 pessoas físicas, e sem contar com autofinanciamento, o partido arrecadou 51,2% do total das receitas eleitorais. Ou seja, doadores que têm ganho por ano acima de R$1 milhão. Esses são financiados pelos milionários. São esses que vêm aqui votar contra o SUS. São esses que vêm aqui votar contra os cortes, votar a favor dos cortes do orçamento, que não se preocupam com os aposentados e querem que o mercado tenha prevalência sobre o setor público. Eles podiam explicar aqui por que o governador Zema, de Minas Gerais, que disse que não ia fazer contratações de assessores públicos, que não ia dar cargos em conselho para os seus secretários, voltou atrás e contratou, sim, assessores, deu cargo de conselhos para os seus secretários. O discurso de vocês não se sustenta na prática? Então vamos parar de fazer esse discurso moralista. Nós queremos uma democracia efetiva, onde a maioria do povo possa ser representado e a maioria dos representantes tenham as mesmas condições de disputa no processo eleitoral. É sobre democracia, sobre representação e sobre a autonomia desse parlamento que nós estamos falando. Por isso nós defendemos o financiamento público. Não temos medo de vir aqui falar, porque o financiamento público garante que as pessoas tenham condições de disputar nas mesmas condições que têm os ricos.
E agora, ainda bem, nós não temos mais o financiamento de empresas privadas. Que esse parlamento reflita a maioria da população daqui para frente com os financiamentos públicos que vamos ter. Então, Novo, antes de virar o dedo e dizer que o financiamento público financia milionários, expliquem vocês os milionários que financiaram o Novo e principalmente as votações que vocês fizeram aqui dentro em favor do povo rico desse país.